projeto do workshop, o que tem atrás desse muro, né, como ele foi batizado aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele nasce, na verdade, de uma discussão que a gente tem feito na Secretaria de Planejamento, tentando incorporar dentro do planejamento territorial temas que são mais contemporâneos e que a gente ainda não estava discutindo, né? Então ele nasce a partir do seminário internacional que a gente fez em agosto, seminário Suzano do Amanhã, no qual a gente levantou algumas questões e alguns temas não ainda debatidos, como a questão de gênero, a questão da infância, e como isso tem rebatimento dentro do planejamento territorial, né? Tradicionalmente, isso não são temas que entram em discussão de planejamento, né? São questões mais de políticas sociais, mas a gente tem tido cada vez mais a percepção de que esses temas são muito correlacionados à questão da cidade e de como a cidade é preparada para receber as pessoas. Essa discussão que aconteceu no seminário, de lá a gente tirou alguns pontos importantes e o principal deles era começar a debater, junto com a Secretaria de Educação, políticas de implantação do sistema de áreas verdes, dos sistemas de espaços livres da cidade de Suzano, a partir da ótica da infância. Foi muito ousado, né, poder ouvir e escutar as famílias, as crianças, os funcionários, né, essa escuta sensível, porque geralmente é sempre projetado por alguém que não usa, não é usuário daquele lugar. E aqui é o contrário, né, pensar quem vai utilizar esse espaço para eu, a partir deste olhar, poder projetar. Então, às vezes a gente escuta assim, as crianças dizendo assim, eu queria uma piscina. Mas um adulto talvez falaria, não, mas como que a gente vai pensar isso? Tem a manutenção, tem isso e aquilo. Mas as crianças vão dizendo para a gente, é possível, é possível. Projetar espaços livres e verdes na cidade de Suzano que incorporem a necessidade da primeira infância, né, e a articulação desses espaços com os espaços de educação. E nisso traz, na verdade, um conjunto de índices que vão fazer com que a gente possa refletir sobre outros projetos que a gente possa desenvolver. Então, eu não entendo que deve ser um projeto pronto nesse momento, né, de trazer já aqui o projeto fechado, mas é justamente esse conjunto de dados que a gente vai coletar que para os próximos projetos, a partir desse piloto que a gente quer fazer, essas 3 escolas, né, a gente possa garantir minimamente algumas questões que a praça deva ter. A primeira parte do processo foi a nossa visita até o local, que eu acho que é importantíssimo quando a gente vai fazer um projeto. A gente não consegue simplesmente ir para o papel se a gente não visita o espaço. Então acho que foi importantíssimo com os alunos e pegar primeiro as primeiras impressões dos alunos, né? Então nós começamos primeiro com a questão, o que é importante naquele espaço, o que a gente gostou, a gente foi conversando individualmente com os alunos que estão participando, com os técnicos, o que a gente sentiu, para a gente ter primeiro um diálogo de acolhimento com todos. Elencamos palavras-chave desse processo e depois a gente foi falando um pouco sobre os pontos, as objeções desse lugar, né? Quais eram os pontos negativos e o que a gente poderia tratar em projeto. E aí, através desse processo, nós começamos a desenhar, esboçar as primeiras ideias, os primeiros croquis. É muito interessante esse conjunto, né, da Prefeitura de Suzano com a Mackenzie. Eu acho que pode trazer muitas coisas boas, tanto de projetos, pensamentos para o futuro das praças, como as crianças podem estar envolvidas nesse processo também, porque a gente fez visitas lá nas escolas, e eu acredito que vai sair muitas coisas boas disso. A gente tem investido muito aqui no Mackenzie, né, nessa modalidade de pesquisa que está fundamentada na extensão. Ou seja, a gente ter pesquisadores que não necessariamente estejam elucubrando grandes teorias, que estejam completamente desvinculadas de uma necessidade, de uma realidade. Então, a gente tem procurado desenvolver cada vez mais pontes, como é o convênio com Suzano, com poderes públicos, com empresas, com ONGs, e que nessa própria relação a gente possa debater coisas interessantes. O grande legado positivo dessa experiência de Suzano é conseguir envolver primeiro os alunos em casos que são reais, em casos que são factíveis. Você levar o aluno para conhecer uma determinada realidade. Isso, para a formação dele, tem uma tangibilidade muito mais profunda. Uma visão abrangente sobre a cidade. Então, não é uma coisa que se lê em livros, não é uma coisa que possa se ensinar em sala. Eu acho que os estudos
ao ar livre, os estudos com as entrevistas das pessoas, eu acho muito importante, porque traz uma nova visão. Eu acho que isso de pegar as opiniões de todo mundo e fazer acontecer o projeto é muito importante para a comunidade, para as pessoas, né? Para fazer um projeto que possa favorecer a todo mundo. Essa experiência dos alunos poderem, primeiro sair de dentro da faculdade, né? Então, o que tem atrás desses muros já começa por aqui, porque a gente sai dos muros da faculdade, vai para uma realidade da cidade de Suzano, né? Ter contato com as escolas, ter contato com essas áreas livres e, durante o desenvolvimento dessa oficina, os alunos também estão tendo a oportunidade de ter contato com os técnicos da prefeitura, com outros profissionais. Então, essa troca de experiências, esse intercâmbio de vivências dos alunos, de quem mora nos locais e de quem trabalha na prefeitura, eu acho que está sendo muito produtivo para eles. Eu entrei para fazer essa atividade achando que já ia ser um processo legal, e acabou sendo melhor ainda, assim. Eu tenho muita necessidade na faculdade de fazer coisas que sejam palpáveis e reais, que considerem locais reais, e a experiência de ir até a escola, de conversar com os alunos, de conversar com a comunidade, foi muito enriquecedor, assim, abriu e ampliou muitas das ideias de como projetar que eu tinha, assim, E a parte mais legal que eu tô achando mesmo é que tá surgindo umas discussões muito legais ali sobre como projetar essa praça, esse parquinho, assim, umas discussões, assim, que eu não tive tanto, assim, aqui fazendo o projeto. Inclusive eu tô vendo professores, assim, dando opiniões diferentes. O desafio mais bonito, né, é conseguir levar a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui, o Mackenzie, para uma extensão, ou seja, como nós, professores, junto dos estudantes, como a gente faz essa extensão junto à sociedade, junto aos moradores de Suzano, né? E aí, chegando cada vez mais perto, junto a essa praça, a essas 3 praças escolhidas como um objeto bonito de intervenção. Um desenho feito a várias mãos, né, a partir da experiência dos professores da Universidade Mackenzie, dos nossos técnicos do planejamento, dos técnicos da Secretaria de Educação, mas principalmente com as crianças, né? São elas que estão dando um norte, estão dando um rumo à nossa proposta do que elas entendem que deve ser essas praças, esses espaços públicos, essas salas que a gente poderia chamar de salas de estar das escolas, né? Espaços de recepção ou espaço de extensão efetivamente da escola em si. E para a própria Prefeitura de Suzano, tem sido muito bacana a relação que a gente tem com o corpo técnico da Prefeitura. Isso é um legado que fica para os funcionários da Prefeitura, para esses debates que acontecem. É um espaço em que eles podem falar e que são escutados. É um debate não de existe um lado mais forte que o outro, pelo contrário, de igualdade de debate, e que isso gera para a municipalidade um legado muito importante de uma discussão, que muitos desses funcionários passarão ainda muito tempo nessa produção de cidade, de praças, de espaços públicos, de debater a questão da educação durante muitos mais anos. Eu creio que seja justamente uma ventilação de ideias, né, uma coisa que normalmente no dia a dia não há uma integração entre as diversas secretarias. A gente rompe o muro, a gente rompe os limites do que é comumente feito lá. É um laboratório, é uma forma da gente descobrir novas formas de implementar uma obra, um projeto, mas foi uma iniciativa louvável, é bem interessante isso. Talvez o maior desafio que nós tenhamos enfrentado nesse programa, nesse projeto, é justamente concretizar políticas públicas que sejam integradas, ou seja, que as secretarias, que normalmente têm uma lógica toda ela isolada, uma lógica em caixas, né, que elas se expandam o seu olhar e façam um trabalho intersetorial de fato. E a gente não está só nesse projeto, nós estamos em outros tantos projetos que tentam enxergar a cidade de uma forma diferente. Que cidade que é essa? Né? A partir do momento de que nós tenhamos uma concepção de cidade, a cidade que a gente quer, ouvida, todas as gentes, né, do município, a gente pode pensar numa escola diferente, num território diferente,
Quando a gente pensa numa cidade que escuta o seu cidadão, todas essas pessoas, a gente tem que transpor isso para as escolas. Quem está ali? São as crianças? Precisamos ouvir as crianças. São os profissionais da educação que estão ali? Precisamos ouvir esses profissionais da educação. São as famílias que estão ali na escola? O que essas famílias pensam? E agregar e fazer esses dois projetos conjugarem. Esse é o grande desafio que eu vejo que nós, pouco a pouco, temos superado. E a ideia é que daqui saiam, obviamente não vai sair um projeto pronto, são só 3 dias de trabalho, mas vão sair grandes ideias para que a gente possa, dentro da Secretaria de Planejamento, incorporar essas diretrizes de projeto e essas orientações que vão sair daqui hoje e dar seguimento aí a esses projetos efetivamente. Nossa expectativa é que, de fato, a gente consiga colocar em prática esses 3 pilotos e fazer o monitoramento, fazer o entendimento de como isso teve rebatimento na prática e aprimorando cada vez mais, sempre com o objetivo de transformar Suzano numa cidade mais gentil, numa cidade mais humana e principalmente numa cidade que olha para o mundo e se prepara para ser uma cidade que o mundo precisa.